Lá, vamos supor que você tem um complexo z igual a raiz de 3 mais i. Z igual a raiz de 3 mais i. Tá? É um complexo onde o a é a raiz de 3 e o b é 1, né? E o b é 1, né? Se você quiser colocar isso no plano de Arnott-Gosses, olha só como é que vai ficar. Vamos lá? Só para você ver. Aqui o eixo horizontal é onde está o x, que é a parte real. E aqui a parte imaginária, né? Então, esse complexo aqui é o complexo formado, né? Pelo pontinho, é o pontinho AB. É o pontinho raiz de 3, 1. Né? É o pontinho AB, né? Aqui fica a raiz de 3, ó, aqui é a 0, né? Aqui fica a raiz de 3, que é a parte real, e a parte imaginária é 1. Então tá aqui. Esse é o complexo, ó. Tá aqui. Né? Esse aqui é o pontinho. Raiz de 3, 1. Né? Raiz de 3, 1, tá vendo? Esse é o pontinho raiz de 3, 1. O ρ é esse cara aqui, que é o módulo dele. O ρ é o módulo de z, que nada mais é que a raiz quadrada de A2 mais B2. Então vai ser raiz quadrada de A2 ao quadrado é raiz de 3 ao quadrado. Que é raiz de 3 vezes raiz de 3. Que é raiz de 9, que é 3. Né? Qualquer raiz quadrada ao quadrado é o próprio número. Raiz de 4 ao quadrado é 4. Raiz de 7 ao quadrado é 7, né? Que, por exemplo, ó, quem não viu, raiz de 3 ao quadrado é a raiz de 3 vezes raiz de 3, que é a raiz de 9, que é 3. Tá? Então, ao quadrado é 3. E b ao quadrado é 1 ao quadrado, que é 1. Tudo bem? B ao quadrado é 1 ao quadrado, que é 1. Então, esse aqui ficou raiz de 4, que é 2. Então, esse ρ aqui é 2, ó. Esse cara aqui é 2. Essa hipotenusa é 2. Isso aqui é um triângulo retângulo, né? De hipotenusa 2, isso aqui é argumento de z, que é o θ, chamado argumento de z. Tá bom? Vamos ver quem é esse θ? Quem é esse θ? Ora, como é que a gente pode ver? Vamos lá. Quem é o seno de θ? Seno de θ é o cateto oposto, que é 1, né? Ó, esse cara é 1, aqui também é 1, né? O mesmo tamanho, olha o dedo. Gente, essas duas, ó. Olha o dedo seguindo, aqui é 1, aqui é 1, né? Ó, viu? Seno de θ é o cateto oposto, que é 1, sobre a hipotenusa, que é 2. Então, o seno de θ é meio. Né? E o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é igual a raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é 2. Ora, o seno é meio cosseno de θ, raiz de 3 sobre 2. Gente, o θ aqui tem que ser igual a, vamos botar concluindo aqui que o θ aqui tem que ser igual a 30 graus, né? 30 graus, beleza? E para efeitos de prova é bom você lembrar isso daqui, gente, ó, observação. É bom a gente vê em geometria, mas é bom você lembrar. Cosseno de 30 graus é igual ao seno de 60, que é igual a raiz de 3 sobre 2, tá? Ok? E cosseno de 60 graus é igual ao seno de 30, que é igual a meio. Então, veja aqui que tem até 30. Seno de 30 é meio. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, beleza? Então, cuidado com esses ângulos de 30 e 60 graus, tá? Volta e meia aparece em prova, 30 e 60 graus. Cuidado com eles, beleza? Então, sugiro memorizar isso daí, tá? Sugiro memorizar isso daí, para não ter problema aí na hora de fazer, de achar o ângulo. Até o de 45, tá, gente? Vou colocar aqui para vocês. Seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, isso daí, essa tabelinha aqui, é bom memorizar. Porque se você não soubesse isso, como é que você ia achar que esse θ aí, que esse ângulo era de 30 graus? Né? Você não vai achar. Ok? Você não vai achar. Então, isso aqui é um ângulo de 30 graus, tá? 30 graus.
Beleza? Então, esse complexo aí na forma trigonométrica, vamos botar como é que ele seria na forma trigonométrica? Vamos lá, isso daqui é a forma algébrica dele. Forma algébrica. Z igual a raiz de 3 mais 1. Forma algébrica, né? Que representa esse ponto aqui no plano de Arnan-Gauss, né? E aí a forma trigonométrica, vamos lá. Forma trigonométrica, Z igual a ρ vezes cosseno θ mais I seno θ, né? Ou ρ vezes E elevado a I vezes θ, tá? E aí como é que fica? Z igual ao ρ, que é 2, né? Vezes cosseno de 30, né? Cosseno de 30, ok? Mais I vezes seno de 30 graus. Essa é a forma trigonométrica, que é igual a 2 vezes E elevado a I vezes 30. I vezes, ou 30 vezes I, botar 30 vezes I que fica melhor, né? 30 vezes I, 30 graus vezes I, né? 30 graus vezes I. Beleza? Ok? Tá? 30 graus vezes I. Agora, lembrando que, né, é bom a gente lembrar que π radianos é igual a 180 graus. É um ângulo em radianos, né? Um ângulo pode ser medido em graus ou em radianos. Π radianos é 180 graus. Então, daqui nós podemos tirar várias relações, né? Nós podemos tirar, vamos supor, que π sobre 2 radianos é igual a 90 graus. Π é aquele 3,14. Tá? Um ângulo pode ser medido em graus ou radianos. Π sobre 2 radianos é igual a 90 graus. Por exemplo, 30 graus, por exemplo, seria π sobre 6 radianos, né? Π sobre 6 radianos. Porque se eu dividir por 6 aqui, ó, 180 sobre 6 vai dar 30 graus, né? Π sobre 6 radianos. Então, poderia vir escrito assim: Z igual a 2 vezes cosseno de π sobre 6 radianos, mais I vezes seno de π sobre 6 radianos, que é igual a 2 elevado a I, né, vezes θ. Ou seja, a I vezes π sobre 6 radianos. Tá bom? Então, é comum vir em radiano. É comum vir em radiano. Pode vir expresso em radiano. Tá vendo? Pode vir expresso em radiano, tá bom? Então, é bom você saber, um ângulo pode ser expresso em radianos ou em graus. Tem essa relação, 180 graus é igual a π radianos. Claro que no nosso dia a dia a gente está mais acostumado a escrever em graus, né? Mas tem que saber. Então, você sabendo π radianos é igual a 180 graus, matou. Π sobre 2 radianos é igual a 90 graus. Π sobre 6 radianos é igual a 30 graus. Que mais? Π sobre 3 radianos. Π sobre 3 radianos vai ser igual a quê? Vai ser igual a 60 graus. Né? Beleza? Então aqui, até apagar essa parte aqui, do E elevado a I vezes θ, porque em concurso é muito mais, mais comum aparecer essa forma trigonométrica, tá? Mas é bom você saber aquela, E elevado a I vezes θ, mas em concurso aparece muito mais essa daqui. Então, 2 vezes cosseno de π sobre 6 mais I seno de π sobre 6. Fechado? Ok? Tá? Então, tendo o complexo, você tem a sua forma trigonométrica. Essa tem a sua forma trigonométrica. Beleza? Ok? Mais um exemplo. Agora, vamos supor que você tivesse esse complexo aqui. Z igual a 8 vezes cosseno de π sobre 3 radianos, tá? Mais I seno de π sobre 3 radianos. Ou seja, agora, dada a forma trigonométrica, qual é o complexo? Né? Qual é o complexo? Opa! Então, aqui vai ficar Z é igual a 8 vezes cosseno π sobre 3 radianos, é a mesma coisa que 60 graus, né?
Então seria cosseno de 60 graus mais I vezes seno de 60 graus. Né? Mais I vezes seno de 60 graus. Não seria isso? Seno de 60 graus. Ora, cosseno de 60, estava bem aqui, eu apaguei, é meio. Meio. Mais seno de 30, seno de 60, perdão, é igual a raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar I vezes raiz de 3 sobre 2. Lembra? Ó, cosseno de 60 é igual a seno de 30, que é meio. Já apaguei, mas você anotou. Seno de 60 é igual a cosseno de 30. Tá? Seno de 60 é igual a cosseno de 30. Que é igual a raiz de 3 sobre 2. Aí faz a distributiva da multiplicação aqui. Então vai ficar Z vezes 8 vezes meio, que é 4. Né? Mais 8 vezes I, raiz de 3 sobre 2. 8 dividido por 2 é 4. Então vai ficar 4, né? Raiz de 3 I. Pronto. Então, tá vendo? Dada a forma trigonométrica, eu acho a forma algébrica. Né? Acho a forma algébrica. Ok? 8 vezes meio é 4. 8 vezes I vezes raiz de 3 sobre 2 é 4 vezes raiz de 3, né? Vezes I. Então, ficou um complexo onde o A é 4 e o B é 4 vezes raiz de 3. Tá vendo? Então, eu posso, no exemplo anterior, eu dei a forma algébrica e achei a forma trigonométrica, que é essa. Aqui que você está vendo. Agora é o contrário. Agora eu dei a forma trigonométrica e estou achando a forma algébrica. Então, você tem que saber trabalhar com essas duas situações. Ok? Beleza, então? Então, tá aí. Forma trigonométrica, forma algébrica de um número complexo. Que é o que está aqui. E aí nós temos o que nós chamamos, tá? A primeira fórmula de Mouvre. O que ela vai nos ajudar? Para que ela serve? Para fazer conta com potenciação alta. Por exemplo, vamos lá. Z elevado a n é igual a ρ elevado a n vezes cosseno de nθ mais I seno de nθ. É a primeira fórmula de Mouvre, tá? Ela é usada para você calcular expoentes altos, ok? Então, olha só. Se eu pegar esse complexo aqui, elevar a n, né? E elevar a n, pegar esse complexo aqui, ó, na forma trigonométrica, elevar a n, tá? Isso vai ficar z elevado a n, o ρ elevado a n, e aqui eu não vou demonstrar não, tá, gente, matematicamente, mas vai ficar cosseno de n vezes θ mais I vezes seno de n vezes θ, tá? Ok? Mais I vezes seno de nθ. Então aqui, z elevado a n aqui eleva a n, e fica cosseno de n vezes θ mais I vezes seno de nθ. Ó, isso aqui é um ângulozinho, tá? Seno de nθ. Cosseno de nθ, multiplica o argumento por n e eleva multiplica o argumento por n e eleva o módulo a n. Beleza? Então vamos ver um exemplo disso? Vamos lá, vamos ver um exemplo que fica melhor a gente ver um exemplo da aplicação disso. Melhor aplicação disso é você ver um exemplozinho, tá? Então olha só, vamos supor que eu tivesse esse complexo aqui, ó. Vamos supor que o complexo Z fosse na forma trigonométrica 2 vezes cosseno de π sobre 4, tá? Mais I vezes seno de π sobre 4, radianos, né? Π sobre 4 radianos, beleza? E eu quisesse calcular esse complexo elevado ao cubo, Z ao cubo, quer dizer, ele vezes ele, Z ao cubo. A gente viu multiplicação de complexos, né? Mas aqui ele está na forma trigonométrica. E ele quer o cubo, ele vezes ele vezes ele. Você poderia pegar esse complexo aqui, né? Transformá-lo, quer ver? Ó, isso aqui o ρ é 2, né? O ρ é 2. Né? O ρ é 2. Cosseno de π sobre 4 é a mesma coisa que cosseno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 4 é a seno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Né? Então isso aqui você poderia fazer assim, ó. Vai ser mais demorado, mas olha só, trabalhei para você entender a primeira fórmula de Mouvre. Cosseno de π sobre 4 é cosseno de 45 graus, né?
que é raiz de 2 sobre 2, mais I vezes raiz de 2 sobre 2, né? O cosseno e o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, já tinha mostrado isso aqui. E aí você passar esse complexo para a forma algébrica. Z igual a 2 vezes raiz de 2 sobre 2, ou seja, 2 dividido por 2 dá 1, sobra raiz de 2, mais 2 vezes 2 raiz de 2 sobre 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então sobrou I vezes raiz de 2, né? Ou raiz de 2 vezes I, botar raiz de 2 vezes I. Essa é a forma algébrica. Aí você pegar ele Z ao cubo, ó, você tinha que pegar raiz de 2 mais raiz de 2 vezes I, vezes raiz de 2 mais raiz de 2 vezes I, vezes raiz de 2 mais raiz de 2 vezes I. Olha a trabalheira. Vou fazer distributiva desse com esse, acho um complexo, depois desse com esse, olha a trabalheira. Tá vendo? Então a fórmula de Mouvre serve, a primeira fórmula de Mouvre, serve para evitar essa trabalheira. Tá? Então, não precisa pegar a forma trigonométrica e passar a forma algébrica. Vou apagar aqui. Essa maneira aqui está muito ruim de fazer. Aí, sabendo a fórmula de Mouvre, ganha tempo. Olha só, Z ao cubo vai ser igual ao N a 3, né? Aí Z ao cubo, N a 3. Esse N aqui é 3. Vai ficar ρ ao cubo, quer dizer 2 ao cubo, né? 2 ao cubo, vezes cosseno de N vezes π. 3 vezes, de N vezes θ, né? 3 vezes π sobre 4, mais I vezes seno de Nπ. Nθ. 3 vezes π sobre 4. Acabou. Já é o complexo. Ou seja, Z ao cubo é 8, vezes cosseno de 3π sobre 4, mais I vezes seno de 3π sobre 4. Pronto. Já está na potenciação, já fez a potenciação. Já fez a potenciação, acabou. Acabou, bem mais simples. Né? Bem mais simples, beleza? Ok? Bem mais simples, tá? Mais um exemplo. Só que agora com um quadro branco. Então, viu? Ele ajuda, primeira forma de Mouvre é para você fazer potências dos números complexos. Quadrinho branco. Vamos supor que eu tivesse esse complexo aqui. 2 mais 2 raiz de 3i. Z igual a 2 mais 2 vezes raiz de 3i. É um complexo onde o A é 2, né? E o B é 2 vezes raiz de 3. E a minha pergunta é, quem é Z elevado a 5? Z elevado a 5. Gente, elevado a 5 vai me complicar, né? Elevado a 5 vai me complicar. Porque eu vou ter que fazer ele vezes ele vezes ele vezes ele. Gente, multiplicar dois complexos, né? 2 mais 3i vezes 5 mais 4i, tudo bem. Como nós vimos multiplicação de complexos, agora está elevado a 5. Né? Está elevado a 5. 2 mais 2 raiz de 3i vezes 2 mais 2 raiz de 3i vezes 2 mais 2 raiz de 3i, 5 vezes... Gente, vai me complicar. Então eu vou fazer o seguinte, vou passar esse complexo para a forma trigonométrica. Para a forma trigonométrica, beleza? Então vamos passar para a forma trigonométrica, tá? Lembrando que cosseno θ, já mostrei isso aqui, e seno de θ, quem é cosseno θ? Na forma A mais B, o cosseno θ é A sobre ρ, né? É A sobre ρ. Quem é seno θ? B sobre ρ. Né? Lembra aqui, ó? Aqui, ó, no plano, ó. Seno θ é B sobre ρ. E o cosseno θ é A sobre ρ. Tá? Beleza? Nós vimos isso. Então, o cosseno θ... Primeiro vamos ver quem é o ρ. O ρ é o módulo de Z, que é igual a raiz de A2 mais B2. Vou passar ele para a forma trigonométrica. Então, se você tiver um complexo, passe ele para a forma trigonométrica para usar a fórmula de Mouvre, para você fazer a potenciação. Aí a potenciação sai rapidinho. Então, vamos lá. Então, é a raiz quadrada de A2, né? 2 ao quadrado, 4. Né? 2 ao quadrado, 4. Mais B ao quadrado. B ao quadrado, ó, botar aqui, é 2 raiz de 3 ao quadrado. Que é 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. Ou seja, 2 vezes 2, 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3, vai dar 12. Então, vai dar 12. B ao quadrado, 2 raiz de 3 ao quadrado é 12. E 12 mais 4 é 16. Raiz de 16, 4. Então, o ρ é 4. Então, esse complexo na forma trigonométrica vai ser ρ, que é 4, né? Vezes cosseno θ, né? Cosseno θ. Quem é o cosseno θ? É o A
Ó, cosseno θ nesse caso vai ser o A, que é 2, sobre o Rho, que é 4. Meio. Né? Meio. Beleza? Então, o cosseno θ é meio. Tá? E o seno de θ vai ser o B. Deixa eu botar aqui embaixo, que está muito apertado para você. Vamos lá. Então, vamos primeiro ver quem é cosseno θ. Cosseno θ é o A, que é 2, sobre 4, que é meio. E o seno de θ é o B, que é 2 raiz de 3, sobre o Rho, que é 4, né? Que é 4. Ou seja, simplifica. Raiz de 3 sobre 2, né? 2 quartos é meio. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Ora, qual é o ângulo cujo cosseno é meio e o seno é raiz de 3 sobre 2? Qual é o ângulo cujo cosseno é meio e o B é raiz de 3 sobre 2? Ora, esse ângulozinho aí é o π sobre 3, né? O θ é o π sobre 3 radianos. Ou seja, 60 graus, né? Cosseno de 60 é meio, seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, θ é 60 graus, né? Então vai ficar cosseno de π sobre 3 radianos, ou cosseno de 60 graus, tanto faz, você pode botar cosseno de 60 graus, mais I vezes seno de 60 graus, né? I vezes seno de 60 graus. Beleza? Ora, Z elevado a 5, pela fórmula de Mouvre, como é que é pela fórmula de Mouvre? Rho elevado a N, cosseno de nθ mais I seno de nθ. Pronto. Então, 4 elevado a 5, 4 elevado a 5, vezes cosseno de 5 vezes 60 graus, mais I vezes 5 vezes 60 graus, né? Então, Z elevado a 5 vai ser igual a 4 elevado a 5, que é 16 vezes 16 vezes 512, né? 512, vezes cosseno de 300 graus, mais I vezes seno de 300 graus. Ou então, Z elevado a 5 é igual a 512, vezes cosseno de 5 vezes π sobre 3, né? Mais I seno de 5 vezes π sobre 3, né? Se estiver em radianos. Beleza? Se estiver em radianos. Tá? Então, com isso, tá vendo? Com a fórmula de Mouvre, você acha rapidinho essas potenciações, né? Essas potenciações. Beleza? Senão vai te complicar, né? Senão vai te complicar, tá bom? Então, beleza? Viu a fórmula de Mouvre, né? 4 elevado... Só que aqui, gente, 4 elevado a 5 não é 512, né? 512 é 4 elevado a 4, 16 vezes 16, né? 16 vezes 4, 1024, né? 1024. Então, dessa maneira, você consegue achar o Z elevado a 5, né? Sem ter que fazer esse trabalho todo, 2 mais 2, raiz de 3i vezes 2. Pronto, acabou, tá aí. Z elevado a 5, achou rapidinho. E show de bola. Fechado aqui? Beleza, fechadíssimo. Fechadíssimo. Então, essa é a fórmula de Mouvre, chamada primeira fórmula de Mouvre, que ajuda muito na nossa potenciação, né? Na nossa potenciação. Beleza? E com isso, né? Você viu a parte teórica do que é essencial de números complexos para concurso público, para o seu concurso público. Sabendo isso, já está de bom tamanho. Aí você não vai zerado para a prova. Esse é o objetivo, já está de bom tamanho, beleza? Então vamos lá fazer umas questõezinhas para a gente ver né, a teoria com as questões. Vamos lá. Questão number 1. Sabe-se que se I é a unidade imaginária do conjunto de números complexos? Exatamente, aquilo que nós vimos. O I realmente é chamado unidade imaginária, né? A raiz quadrada de menos 1. Então, para cada número natural n, a potência I elevado a n é igual a 1, I menos 1 ou I. Lembra aquilo que eu falei para vocês, né? Aquelas potências de I, né? As potências de I, nós vimos isso. Usando essa informação, é correto afirmar que a soma, o somatório de I elevado a n
com n variando de 1 até 50, incluindo 1 a 50, ou seja, traduz isso, esse símbolo aqui é de somatório. O que seria esse somatório, tá? De i elevado a n, o i começando no 1 indo até o 50. É isso aqui que ele quer, esse símbolo é de somatório. Então ele quer que você calcule a soma i elevado a 1, mais i elevado a 2, mais i elevado a 3, mais i elevado a 4, mais i elevado a 5, i elevado a 6, i elevado a 7, i elevado a 8, ok? Mais, até i elevado a 50, é isso que ele quer. Um somatório de i elevado a n, com n variando de 1 até 50. Então, i elevado a 1, mais i elevado a 2, mais i elevado a 3, até i elevado a 50. Beleza? Ok? Aí, o que nós vimos na aula teórica? Que se você somar os complexos de 4 em 4, com expoentes consecutivos, né? Então, i elevado a 1 mais i ao quadrado, mais i ao cubo, mais i à quarta. I à quinta, mais i à sexta, mais i à sétima, mais i à oitava. Isso daí vai dar zero. Né? Isso aí vai dar zero. Nós vimos isso aqui, beleza? Isso aí vai dar zero. Mostrei para vocês, lembra que i elevado a 4n é igual a 1. I elevado a 4n mais 1 é igual a i. I elevado a 4n mais 2 é igual a menos 1. Né? Igual a menos 1. E i elevado a 4n mais 3 é igual a menos i. Tá bom? Então aqui, ó. Aqui vai, só para você ver, ó. Aqui vai ficar i ao quadrado é menos 1. Quem é i ao cubo? Ora, quem é i ao cubo? I ao cubo é menos i. Né? E quem é i elevado à quarta? I elevado à quarta é 1. Tá vendo? 1 menos 1, i menos 1 mais menos i mais 1 dá 0. Né? Quem é i elevado a 5? Quem é i elevado a 5? I elevado a 5 é igual a i. Quem é i elevado a 6? Quem é i elevado a 6 é igual a menos 1. Quem é i elevado a 7? I elevado a 7 é igual a menos i. E quem é i elevado a 8? I elevado a 8 é 1, tá vendo? Então vai dar 1 mais menos 1 mais menos i mais 1 dá 0. Beleza? Ok? Então notem que essas somas aqui de 4 em 4 tá dando 0. Tá dando 0. Essas somas aí de 4 em 4 tá dando 0. Beleza? Ok? Tá dando 0. Joia. Agora, vamos lá. Então, você vai somando, né? De 4 em 4 até dar 0. E aí você vai somando, aí você vai chegar nos 4 últimos, né? I45 mais I46 mais I47 mais I48 mais I49 mais I50. Você vai chegar aqui no bloco dos 4 últimos, ó. Aqui, nos 4 últimos que dão 0, né? Que eu quero dizer, dos 4 últimos que dão 0. Não é isso? Então, esse somatório ficou igual a 0 mais 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 0, né? E aí você ficou... Por quê? Porque quando você faz, ó, do i igual a 1 até o 50, né? Você vai ter que ver quantos blocos de 4 você tem, beleza? Então você vai ter 0 mais 0 mais 0 mais 0, 0. Isso aqui é igual a i elevado a 49 mais i elevado a 50, né? Mais i elevado a 50, beleza? Ora, i elevado a 49, como é que a gente faz? Né? I elevado a 49. Pega o 49 e divide por 4, vai ficar 1 vezes 4, 4, resta 0, 9. 2 vezes 4, 8, resta 1. Então, i elevado a 49 é a mesma coisa que i elevado ao resto, i elevado a 1, que é i. Mais i elevado a 50 é igual a quanto? Vamos lá. Pega o 50 e divide por 4, né? Pega o 50 e divide por 4. Então vai ficar baixo 5, 4, 1, 0. 2 vezes 4, 8, resta 2. I elevado a 50 é i elevado ao quadrado, né? Então, i elevado a 49 é igual a i elevado a 50 é igual a i ao quadrado, que é igual a menos 1.
I menos 1, né? I menos 1, letra E. I menos 1. I menos 1, né? I ao quadrado é menos 1, I mais I ao quadrado, I menos 1. Então, letra E, I menos 1, beleza? I mais menos 1, I menos 1. Então, uma questão que trabalha com as potências de I. Né? Então, para você ver, pô, professor, uma questão de potências de I, tá aí. Uma questãozinha de potências de I. Aí você consegue ver que de 4 em 4 a soma dá 0, sobrou I 49 mais I elevado a 50, e aí I elevado a 49 é igual a I elevado ao resto da divisão de 49 por 4. I elevado a 50 é igual a I elevado ao resto da divisão de 50 por 4. Aquela aulinha teórica de potências de I, letra E, I menos 1. Né? I menos 1. Então, questãozinha de potências de I. Beleza?